Todos conseguem ver esse texto que eu coloquei aqui em tela cheia e sem nada na frente da visualização de vocês? Observe. Na verdade, eu só queria que a partir dessa aula nós tivéssemos uma forma de organizar o nosso estudo, apenas para colocar assim os conceitos mais simples, de uma maneira tal que eu pudesse acompanhar vocês. Isso aqui é o começo do nosso tratado, vocês já sabem disso, né? Então, as ideias gerais do tratado estão aqui, né? Nós tivemos uma Mishnah no Tratado do Brachot, que nos perguntou a partir de que horas a gente poderia fazer o Shema. O Talmud começa a nos ensinar assim, né? A partir de que horas pode fazer o Shema vespertino? Aí nós tivemos 3 respostas para uma única pergunta. A primeira resposta disse para nós que era a partir da hora que os Kohanim entram para comer terumá. Só com essa resposta nós já temos coisas para pensar. Porque como assim os Kohanim podem comer terumá? Eles não podiam, naturalmente tem hora para fazer isso. Então, quando nós perguntamos aqui, a partir da hora que os Kohanim, que hora pode fazer o Shema? A partir da hora que os Kohanim podem comer terumá, nós estamos já fazendo uma pergunta esquisita, né? Nós estamos colocando assim, mas a terumá é dos Kohanim. Então como assim a hora que eles podem? Eles podem qualquer hora que eles querem, a terumá é deles, não. Então quando o texto coloca que nós podemos fazer o Shema a partir da hora que eles podem, é porque tem alguma coisa impedindo eles de comer a terumá. A única coisa que pode impedir um Kohen de comer uma terumá é se ele estiver ritualmente impuro. Portanto, daí nós concluímos que o Kohen está ritualmente impuro. O Kohen desse exemplo. O Kohen desse exemplo, então, não é um Kohen normal. É o Kohen que está, por qualquer razão, ritualmente impuro. Qualquer coisa, assim, fora do padrão, podia deixar um Kohen ritualmente impuro. Uma ação voluntária dele, tipo, ele caminhou do lado de um cemitério, ficou ritualmente impuro. Mas também coisas que ele não tinha nenhum controle, né? Por exemplo, a pessoa dorme, né? Às vezes tinha um Kohen, digamos, adolescente, e aí os adolescentes têm isso que é conhecido como emissão noturna, né? Que é uma emissão seminal noturna. E aí isso acontece independente da pessoa querer ou não querer. Então ele fica ritualmente impuro por causa disso. E aí ele não pode comer a terumá. Então todos esses casos aí, qualquer um deles, tanto faz, né? Então ele ficou ritualmente impuro. E aí ele, para ficar ritualmente puro para comer a terumá, ele tem que passar todo um processo. Então a Mishnah coloca ele como exemplo, né, dizendo, quando ele for permitido comer terumá, esse é o momento de fazer o Shema vespertino. E aí a Mishnah coloca isso como o momento inicial, nós vimos, né? E aí ela fala que o prazo termina até o final da primeira vigília. Então ela colocou um prazo inicial e prazo final. E aí vocês vão lembrar do que nós já conversamos. Porque nós conversamos que quando você cria um mandamento, né, quando você elabora uma legislação, você não pode fazer isso da telha, você não pode fazer isso da sua imaginação. A regra tem que ter começo, meio e fim. Senão eu não sei se eu violei ou não violei, se eu cumpri ou não cumpri. Não adianta você falar assim, amar o próximo como a si mesmo, é um mandamento. Tá, mas onde esse mandamento começa? E quando que tem que parar? Porque se não tiver isso daí, então como é que você vai saber que a pessoa fez mesmo? Ou se não fez? Entendeu? Se você não tiver essas definições, você não está falando creu com léu, você não está falando nada. Então a Mishnah já começa mostrando como que uma coisa é lei, né? Tem o começo e tem o fim. Aí agora eu sei, se eu fiz ou se eu não fiz, agora eu sei, né? Então a Mishnah atribui essa primeira visão à opinião do Rabino Eliezer. E aí há uma discussão sobre o final do prazo. Porque sobre o começo do prazo, ninguém discutiu, em princípio. Mas o final do prazo não ficou muito claro para os rabinos. Então, o final, falaram assim, os sábios discordaram, né? Os rabinos, né? A gente fala numa maneira geral, assim, os rabinos, os sábios em geral. Eles discordaram, eles falavam até meia-noite. É isso que eles popularizaram para o público. Então eles não falavam até o final da primeira vigília, eles falavam só até meia-noite. E aí, o Ramban Gamaliel também dava uma outra opinião, fora o Rabino Eliezer.
e os sábios. Ele dizia que era até na hora que amanhece, na verdade. Aí parece que, peraí, mas essas opiniões não são as mesmas, né? Como é que eu sei, então, que elas fazem parte do mesmo processo? Aí a Mishnah põe uma cena, né? Uma cena cujo protagonista é o Rambam Gamaliel mesmo, foi o último que falou. E aí fala assim, os filhos dele vieram do Beit HaMishté, não tinha feito Shema, por causa disso mesmo, ele estava no Beit HaMishté, e falaram para ele, bom, a gente não fez o Shema, e agora? Aí ele falou, se vocês ainda não fizeram, não amanheceu, então vocês têm que fazer o Shema ainda, não passou o horário de Shema. Aí ele começa a explicar, porque aparentemente isso causou surpresa, porque senão não precisava explicar, né? E aí ele falou assim, não é só nesse caso, vocês estão achando grande coisa que eu estou falando isso? Não, todos os mandamentos que os rabinos falaram que só é para fazer até meia-noite, na verdade o mandamento vai até o amanhecer. E aí ele começa a citar exemplos bastante sérios de mandamentos, para não ficar em meias palavras, né? Então ele fala, a queima dos membros e da gordura era uma coisa muito séria, porque a Torá é claríssima sobre isso, não deixará sobre isso até o amanhecer. Então os rabinos diziam assim para os levitas, vocês têm que cumprir esse dever aí até meia-noite. Então os levitas corriam, quando começava a escurecer, eles corriam para ver se queimava tudo até meia-noite. Porque parava as ofertas no final do dia, não podia fazer de noite oferta. Então vamos correr pessoal, bota a lenha aí, vamos trabalhar, para até meia-noite está tudo certo. E ele falou, e as ofertas que eram comidas por um dia, né, ou seja, o cara vai trazer uma oferta, e aí come ele um pouco, come um pouco, viu, o estrangeiro, blá blá blá, ele não consegue comer tudo, né? Quem é que come um carneiro inteiro? Né? Sobra um monte de coisa que você não come. Então esse negócio que você não come tem que ser queimado. E aí os rabinos falavam para os levitas, tem que queimar isso aí até meia-noite, hein? Vamos lá, vamos correr. E aí eles se agitavam para queimar até meia-noite, tudo aquilo ali. E aí ele começa a explicar essas questões e completa, né? Se o que eu estou ensinando é verdadeiro, né? Se os rabinos, na verdade, quando eles falaram que o mandamento vai até meia-noite, mas na verdade o mandamento vai até de manhã, então por que eles falaram que vai até meia-noite? Porque eles mudaram o mandamento. Então ele explicou, porque a intenção dos rabinos é afastar a pessoa da negligência, de violar o ato, de cometer o erro. Então, nessa primeira Mishnah, o Talmud mostra qual a intenção da Torá oral. A intenção da Torá oral é fazer com que a pessoa, ajudar a pessoa mais esdrúxula e ignorante que tiver a cometer o menos possível de erro, dentro daquilo que foi ensinado tradicionalmente. Então, mostrando mais ou menos como é a postura do rabinato, como deveria ser, né? Eu não estou querendo com isso dizer que o rabinato é assim do jeito que os rabinos estão falando que deveria ser. Se preocupar em a pessoa se prevenir e ajudar. Não. Hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia é política e dinheiro, só isso. Mas naquela época era isso, era ajudar a pessoa a melhorar, a fazer o melhor que ela pudesse. Aí nós entramos na Guemará, né? A Guemará nos falou que se deve fazer algumas perguntas sobre essa Mishnah. A primeira pergunta que a Guemará fez foi por que a Mishnah inicia falando desde quando? No sentido de dizer assim, como se essa obrigação do Shema já fosse conhecida por nós, a gente já soubesse. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é por que ela começa falando do Shema noturno primeiro? Já que a gente começa o dia de manhã, então tinha que falar do Shema de manhã, não do Shema noturno. Aí a primeira parte de uma resposta é bíblica. Né? Ela dá o Sefer Devarim 7, que é o próprio texto de Shema, que fala, você vai falar dessas palavras quando você se deitar e quando você se levantar. Então, supostamente está seguindo o texto bíblico. Né? Então, por isso que começa com o Shema noturno. Essa é uma possível resposta. A segunda possível resposta, por que precisa de uma segunda possível resposta? Porque a primeira possível resposta, apesar de ser bonitinha e tal, ela não quer dizer nada. O que quer dizer quando te deitar? Cada pessoa deita uma hora. Eu vou lá saber, isso aí lá é horário para eu marcar quando que começa o negócio? Quando você se deitar. Ué, mas eu deito às 7, e o outro deita às 9, e o outro deita à meia-noite. Eu vou lá saber qual que é o horário. Então, porque esse verso não serve
como um reverso de marcação, a Guemará dá outro. Então tá. Então ela pode estar se baseando no primeiro verso da Torá, que fala, e foi tarde, foi manhã. Então, a noite, está falando de uma maneira genérica, então, né? A noite começa, ou melhor, o dia começa à noite. Né? Ou seja, um elemento, uma unidade chamada dia, começaria com uma noite e um dia, um período noturno e um período diurno, e não como a gente pensa, o período diurno e o período noturno. Então, pode ser por isso, pode ser ou por Devarim 6:7 ou por Bereshit 1:5. Daí, essa é a primeira resposta que é dada. Aí vem uma segunda resposta, não é? Que convida a pensar no restante da Mishnah, porque, como eu falei, os rabinos enxergavam a Mishnah inteira, eles estavam só com o texto da Mishnah, né? Não com o texto da Mishnah e esse texto da Guemará que a gente está lendo. Né? Eles estavam só com a Mishnah. O restante da Mishnah, que portanto é o contexto da coisa, não continua nessa mesma narrativa. Ou seja, ensinando o período da tarde como primeiro e depois o da manhã. O restante da Mishnah, quando fala das bênçãos, começa a falar, pela manhã você faz 2 bênçãos antes de chamar e uma depois. À tarde você faz 2 antes e 2 depois. Então, se ela estivesse seguindo o versículo, né, como a resposta 1a e 2a propuseram, na verdade, a resposta 1a, mais especificamente, porque a resposta 1b, ela mostra mais uma visão genérica. Né? Mas a resposta 1a mostra assim, está seguindo o versículo bíblico. Então, a Guemará fala, não, mas se está seguindo o versículo bíblico, então isso não está batendo. Porque o restante do texto não segue a mesma ideologia. Então não está seguindo o versículo bíblico. Então a resposta permanece. Né? E aí vem uma resposta a essa mesma objeção. E aí a resposta da objeção já mostra um princípio da Mishnah. Ela fala assim, o Taná, que nos transmitiu essa tradição, ele começa falando do Shema vespertino. Ele prossegue no mesmo assunto até que ele conclua o assunto. Então ele vem falar do Shema matutino. Ensinando para a pessoa, quando você está lidando com o assunto, não fica variando de assunto, não. Conclui o que você está, conclui seu raciocínio, vá até o final, procure exaurir o que você queria expressar com aquilo, e depois você muda de assunto. Então a Mishnah estaria fazendo a mesma coisa. Daí vem o ensino do Mar, né? Mar, que é um termo genérico do Talmud para mestre. Geralmente, Mar é uma alusão ao próprio Rabbi Yehuda Anassi, ou seja, o mestre, o sábio da Mishnah em geral, só que na verdade isso é uma expressão do Talmud que em geral é seguida por uma elucidação de vários aspectos do tema em discussão. Ou seja, um código do Talmud. Né? O mestre diz. Então, assim, o objetivo disso é chamar a atenção do leitor para dizer que nós vamos explicar alguns aspectos do texto agora. Então, o mestre disse, o trecho da Mishnah, né, que diz que o tempo do Shema se dá quando Kohanim podem cometer o mar, e o único motivo de um Kohanim ser impedido é estar impuro, ela está, na verdade, nos convidando a pensar sobre qual tempo é esse, afinal. E aí, uma primeira resposta nos disse que é o surgimento das estrelas. E daí, para essa resposta, veio uma objeção. A objeção foi, se a resposta do tempo dos Kohanim comer a terumá quer dizer surgimento das estrelas, então por que não falou de uma vez que era surgimento das estrelas? Então aí veio uma resposta à primeira objeção, que falou que o Taná queria nos dar um ensino adicional a isso, para dizer que o Shema tem que ser feito quando os Kohanim que estavam antes impuros podem comer a terumá, querendo dizer então que é quando surgem as estrelas, querendo dizer então que o rito de purificação que ele teria que passar para poder ficar ritualmente puro, e só vai ser completado no outro dia quando ele fizer a oferta, não impede ele de comer a terumá naquela mesma noite. Ele não precisa ficar com fome, em tese, né? Muito difícil um Kohen ficar com fome, porque ele passava o dia inteiro comendo pedacinhos de oferta. Né? Mas ele não precisaria esperar para comer a terumá dele até o outro dia. Porque o momento de que anoitece e ele fez o mikveh,
já serviria, ele estaria, digamos, puro o suficiente, entre aspas, para poder comer terumá. E daí veio um Tanya, né? Ou seja, o ensinamento de um Baraita. O ensinamento de um Baraita discutindo um verso, que é o verso de Vaikra 22, que fala o Vashemesh Betaher. Então esse verso, ele é entendido, ele é lido como o sol se põe e será purificado. Então esse seria o verso que legisla sobre como é que o Kohen tem que fazer quando ele fica ritualmente impuro. E aí, portanto, isso quer dizer, segundo essa visão, que se o sol não estando posto, não ter ocorrido de fato o término do dia, isso impede o Kohen ritualmente impuro de comer terumá. Ou seja, ele ficou ritualmente impuro trabalhando durante o dia. Aí se ele ficar com fome e querer comer terumá naquela hora, não pode, porque ele está ritualmente impuro. Né? Mas, como o verso não fala só isso, o verso fala Vashemesh Vetaher. Então isso quer dizer que quando anoitece e o processo de purificação começa com o mikve, e portanto com também o anoitecer, porque só dá para fazer depois que anoitece. Então ele vai no mikve, anoitece, e aí portanto ele pode já comer a terumá. Ele não ficaria retido até o outro dia, até terminar o processo, para poder então comer a terumá dele. Então ele podia fazer com o processo incompleto. E ele não poderia saber disso, a menos que o texto, digamos, deixasse isso claro, com essa ambiguidade. Aí, esse é um Baraita que foi apresentado para explicar a ideia. Mas esse Baraita recebeu uma objeção, dizendo assim, mas tudo bem, você me explicou que o Vashemesh Vetaher quer dizer o sol se põe e será purificado. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte, como é que você sabe que o Vataher quer dizer mesmo isso? Quer dizer o sol se põe e será purificado. Então, a nossa página começa discutindo isso. Porque existe uma possibilidade de ter uma outra interpretação para a frase, o sol se põe e será purificado. Pode ser que essa outra interpretação implique o seguinte, que o sol se põe quer dizer o pôr ou estabelecer, porque pôr é ambíguo, pôr não quer dizer tirar e ir embora, quer dizer colocar também. Então pode ser querer dizer quando a luz se estabelece. E quando a luz se estabelece, é uma ideia que pode ser aplicada também ao amanhecer, não só ao pôr do sol. Então, de acordo com essa possível explicação, o que a expressão purificado significaria? Significaria que a pessoa se tornou purificada, se fez purificada. Então, como que a pessoa se faz purificada? Fazendo a oferta que purifica. E, portanto, essa interpretação estaria até mais de acordo com o verso. Porque o verso de Vaikra não põe como regra que para purificar uma pessoa ritualmente impura, eu teria que passar pelo processo de ir no mikve, e anoitecer, e trazer a oferta. Para todo tipo de impureza, você não diz isso? Você diz que a pessoa vai no mikve, fica impura até a tarde quer dizer até o crepúsculo, e aí no outro dia ela traz uma oferta. E quando ela faz aquela oferta, ela é totalmente, ritualmente pura. Então a mesma regra se aplicaria ao Kohen em tese. Então ele teria que esperar até o outro dia para comer a terumá, e não comer a terumá na mesma noite. Então a pergunta permanece. Como que você sabe que o Vashemesh Vetaher quer dizer que ele está purificado naquele mesmo dia? Pode querer dizer que ele está purificado só no dia seguinte. Então, essa observação é uma observação interessante, é uma observação dos Tosafot, e aí a Guemará prossegue trazendo mais uma opinião. Aí é muito importante. Agora surge a opinião do Rabba bar Rav Sheila. E aí eu coloquei ali datas, para que vocês tenham uma noção daquilo que nós falamos na nossa primeiríssima aula do Talmud, sobre o fato de que o Talmud ele coloca argumentos de pessoas que não estavam na mesma época. Então veja, o Talmud não diz isso, só põe o nome. Mas o Rabba bar Rav Sheila é um Amorá, não um Taná, então ele veio depois do período da Mishnah, né? Depois do período dos Tanaim, ele é da 4ª geração, portanto, século 4 da Era Comum. Mas ele está trazido aqui, a opinião dele é colocada para nós, como se ele estivesse discutindo com o autor da Mishnah, que é do século anterior.
Então, veja, esse tipo de visão é importante na hora que você está lendo o Talmud. Isso aqui é como se fosse um texto com hiperlink. Entendeu? O Rabba bar Rav Sheila é um hiperlink de um século para frente, que está discutindo um hiperlink de um século para trás. Então note isso, porque existem estudos acadêmicos, inclusive, que mostram isso, que o Talmud é o primeiro texto da humanidade com hiperlink. Ou seja, que mostra uma pessoa de um lugar discutindo com uma pessoa de outro lugar e eles nem eram da mesma época, e eles estão conversando, por assim dizer. Então o Rabba bar Rav Sheila disse, sendo assim, né, ou seja, sendo assim o quê? Né? Sendo assim que a conclusão é que ele seria purificado, isso, portanto, quer dizer que o sacerdote vai e se purifica, então que o verso diga de maneira não ambígua, porque se trata de uma legislação, né, que ele será purificado. A expressão em hebraico teria que estar com o Yud na frente para transformar a expressão numa expressão conjugada no futuro. Então note como é no original. No original não tem Yud. Quando a gente põe o Yud na frente, vocês que estão estudando hebraico, o pessoal que aprendeu verbo, né, percebeu isso, né? Algumas conjugações no futuro se acrescenta a letra na frente, o Yud nesse caso. Então Vaitaher, que está escrito, ele se purificará. Aí tudo bem, diz o Rabba bar Rav Sheila, né? Aí eu entenderia o que você está falando, mas não é isso que está escrito. Então, dado que a Torá não aplica essa linguagem, o que eu sou obrigado a concluir, ele coloca. Eu sou obrigado a concluir que qual é o sentido da expressão Vetaher? Vetaher tem que querer dizer que o dia é puro. Ou seja, que ele é puro o suficiente para aquilo que eu pretendo fazer, como diz o ditado popular. E aí olha só que interessante, ele usa uma maneira que ele via que era coloquial das pessoas se expressarem naquela época. Naquela época as pessoas se expressavam dizendo Vaidiat Shimshá, Vaidake Yoma. O sol se pôs e o dia purificou. Isso é uma expressão idiomática. E por que expressão idiomática serve de evidência? Porque nós temos que lembrar daquilo que o Ramban nos lembrou na última aula que tivemos, né? De que a Torá é escrita numa linguagem simples, numa linguagem do povo. É claro, não é o nosso povo brasileiro, mas o povo antigo do Israel antigo. Então o povo tinha ditados, expressões idiomáticas, conceitos que para eles significavam. E a Torá é escrita dessa forma simplória. Olha que interessante, a Torá não é escrita numa linguagem dos sábios. A Torá é escrita numa linguagem que até uma pessoa simples conseguir entender. Então, se é assim, então o termo Vetaher quer dizer o que o povo no comum acha que quer dizer. Ou seja, que o sol se pôs e o dia foi purificado. Eles usavam essa expressão idiomática para dizer assim, um dia após o outro, né? Carpe diem. Acabou esse dia de hoje, todos os problemas que nós tivemos hoje, que morram hoje. Amanhã é um novo dia, né? Eu não vou ficar carregando o problema de hoje para amanhã. Então, a Guemará, para poder discutir esse debate, nós estamos discutindo o quê? Baraitot, né? Tradições extras àquela que nos foi dada na Mishnah. Então a Guemará agora traz outros pontos de vista tradicionais para verificar essas análises. Então ela diz assim, no oeste, Bamaravá, no oeste, e o que quer dizer oeste? Quando você está na Babilônia, o oeste é a terra de Israel, né? Então na terra de Israel, é isso que quer dizer, no oeste, esse Baraita não foi ouvido. Ou seja, esse específico Baraita que foi dito antes, né? Do Rabba bar Rav Sheila. Então tá. Então eles não têm essa influência, porque nós aqui admiramos os rabinos daqui, e aí nós podemos citar os rabinos daqui como se os rabinos daqui fossem a última palavra sobre o assunto. Isso já é uma grande lição, né? Às vezes você está numa bolha argumentativa, e dentro da sua bolha, todo mundo fala a mesma coisa, entendeu? Então isso não é bom, principalmente se a bolha não discorda nunca. É claro, quando você tem um grupo questionador já e tal, tudo bem.
Mas mesmo assim, você está sempre de olho no que está acontecendo em volta. O que estão falando, até quando você faz uma crítica a um pensamento que você reprova, você tem que verificar se aquele pensamento que você reprova realmente diz o que você acha que ele diz. De repente você entendeu errado, de repente não é bem isso. Né? Então, eles colocaram no oeste, lá no Israel, eles não ouviram esse baraita específico. Então, eles foram lá para fazer uma comparação. Aí diz assim, eles levantaram lá um dilema, eles fizeram lá uma pergunta. E aí falaram assim, a expressão, né, o Vá-Shemesh, ela se refere ao pôr do sol mesmo, e a expressão Vetaher se refere que o dia purifica, ou talvez o Vá-Shemesh queira dizer o estabelecimento da luz quando amanhece, e aí nesse caso o sentido de Vetaher seria o quê? Seria que a pessoa mesmo se purifica? No caso o sacerdote mesmo se purifica com a oferta que ele faz de manhã? Né? Então eles foram para... Olha só quanto tempo isso demorou, né? Porque então esse debate teve que ser pausado, e aí teve que alguém viajar lá para Israel, da Babilônia, lá do Iraque, né? Passar pelo Líbano e tudo, fazer todo esse processo e ir até lá, e apresentar questionamento lá, depois voltar tudo para contar para eles qual foi a resolução que foi tida. Veja o esforço que os rabinos faziam para poder ter as respostas certas das coisas que eles estudavam. Né? Então, isso era um costume. Né? E é bem interessante esse sentido. Né? E aí fala assim, bom, e no final eles resolveram esse dilema de um baraita. Então nós falamos, né, um baraita quer dizer um texto externo que não faz parte da compilação de Yehudá Nassi, da Mishnah. Mas o baraita não vale menos que a Mishnah por causa disso. A Mishnah simplesmente é uma compilação de tradições, muito bem elaborada por um especialista, e quando a Gemara analisa a Mishnah, ela vai comparar o trabalho desse especialista com o restante de todas as tradições, para justamente dar a ela, deixá-la mais encorpada, dar a ela mais sentido, mais material, para que a gente consiga entender com maior exatidão. Né? Então, eles resolveram esse dilema, eles lá na terra de Israel, com o baraita. Foi ensinado no baraita que o tempo da recitação do Shema vespertino corresponde ao tempo que os sacerdotes são permitidos de comer a terumá deles. Um sinal para isso é o surgimento das estrelas. Portanto, derive daqui. Né? Os sábios de Israel disseram para eles. Derive daqui. Ou seja, desse baraita que eu estou te contando, que a expressão o Vá-Shemesh, o sol veio, ou o sol foi, né? Mas a expressão o Vá-Shemesh quer dizer completo pôr do sol. É isso que essa expressão quer dizer. E a expressão Vetaher, né, e purificará, quer dizer o dia purificará. Então, portanto, o ensino que foi dado na Babilônia correspondia ao ensino que havia sido dado em Israel, e desta maneira, quando você... E por que isso é importante? Porque nem sempre os sábios da Babilônia concordavam com os sábios de Israel e vice-versa. Eles não eram colegas do mesmo time. Eles discordavam uns dos outros. De modo tal que se eu conseguir confirmar uma tradição aqui e uma tradição lá, e nós dois, de famílias diferentes, de pessoas diferentes, recebemos a exata mesma tradição sobre o mesmo assunto, isto é uma evidência para mim, que estudo essa tradição, de que eu posso confiar nessa visão. Percebeu? Essa é uma visão autenticamente tradicional. Então, aí a Gemara se volta para a nossa Mishnah, novamente falando em nome do Mar, né? O mestre. Então, ou seja, como nós explicamos anteriormente, quando falo mestre, é uma elucidação de aspectos do tópico que está sendo discutido. Então aqui, o mestre disse, o começo do tempo, né, o começo do tempo da recitação do Shema vespertino é do tempo quando os sacerdotes entram para consumir a terumá deles. Aí a Gemara nota nisso uma contradição, e aí ela faz uma objeção.
para essa opinião do Baraita, que declara que o tempo da recitação do Shema vespertino seria do tempo do sacerdote. Porque tem outro Baraita, como eu falei, tem várias traduções, né? E o que um outro Baraita dizia sobre o mesmo assunto? O outro Baraita trouxe a informação com os seguintes termos: quando o pobre entra para comer seu pão com sal, até que ele se levanta, até que ele termina a sua refeição. Então veja, havia um outro Baraita. Esse outro Baraita não falava como esse Baraita. Não falava assim: que tempo que nós temos que fazer o Shema? Do tempo que o sacerdote entra para comer terumá. Esse outro Baraita falava assim: desde quando nós temos que fazer o Shema? Do tempo em que o pobre entra para comer seu pão com sal, até que termine a sua refeição. Então a Guemará fala: mas espera aí, esse Baraita está contradizendo a tradição que foi colocada pelo Yehudá Nassi. Não é? Então como que a gente entende isso daí? Então a Guemará começa a fazer uma análise para esclarecer que existe de fato uma contradição aqui, se é que existe mesmo. Ela está colocando isso como uma dúvida, isso contradiz o que foi dito, ou se na verdade são jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Então, a última cláusula do Baraita, que estabeleceu que o tempo da recitação do Shema termina quando um pobre termina de comer, certamente discorda da Mishnah. O começo pode até não discordar, ou seja, que a hora que começa o tempo que o sacerdote entra para comer terumá e o tempo do pobre comer seu pão com sal pode até ser o mesmo tempo. Mas o final discorda, porque o final lá diz que é término da primeira vigília, ou até meia-noite, ou até o amanhecer. E aqui não, aqui diz até ele terminar a refeição. Isso é antes da meia-noite, isso é antes da primeira vigília, e certamente é antes do amanhecer. Ninguém fica comendo a noite inteira até amanhecer. Então, a primeira cláusula pode até não contradizer a Mishnah, mas a segunda cláusula contradiz com certeza. Então, com relação à primeira cláusula do Baraita, tudo bem. Mas e o restante? Será que tem uma contradição aí? Então, quer dizer, a última cláusula do Baraita contradiz a Mishnah ao dizer que o tempo do Shema termina quando o pobre termina a refeição. O começo da recitação do Shema poderia ser considerado uma contradição também? Pergunta o Talmud. Então a Guemará responde: não pode ser considerado uma contradição. Porque o tempo que o pobre vai comer o pão com sal e o tempo que nós falamos que o Kohen entra para comer terumá é o mesmo. Então, quer dizer, não dá para dizer que é contradição, porque são dois jeitos de falar a mesma coisa. E isso também ensina um princípio talmúdico. Ou seja, nós estamos aprendendo, ao mesmo tempo que estamos olhando o debate, aprendendo os princípios da discussão talmúdica. O que a gente aprende aqui? Não se intensifica uma disputa. Por quê? Porque essa regra que vocês estão vendo aplicada aqui, ela vai funcionar para vários momentos no Talmud. Aquilo que parece ser contraditório, lembre-se disso, pode ser a mesma ideia expressa em termos distintos. Isso serve para a vida, gente. Isso serve para a vida. De repente você está discutindo com uma outra pessoa sobre um determinado tema. Você apresenta suas ideias, a pessoa apresenta as ideias dela. E fica uma impressão como se a pessoa tivesse discordado de você ou você dela. Quando, na verdade, vocês podem estar falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então o Talmud está ensinando que você tem que ter cuidado na análise do discurso. Às vezes você está brigando com alguém e, na verdade, você está falando a mesma coisa que a pessoa está falando. E você que não prestou atenção nisso. Entendeu? Então é necessário que você tenha essa cuidado. Não procura a contradição. Procure não intensificar a disputa. Sempre que você estiver discutindo um assunto, não intensifique. De repente, vocês estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então, aí a Guemará aplica esse princípio, dizendo o seguinte: quando a gente começa a recitar o Shema vespertino, do tempo que as pessoas entram para comer o pão na entrada do Shabat. Essas são as palavras do Rabino Meir. Aí os sábios disseram, para responder a mesma pergunta: do tempo que os Kohanim são permitidos de comer a terumá, cujo sinal é o surgimento das estrelas. E aí eles completaram o que eles afirmaram, dizendo: mesmo que eu não tenha comprovações textuais disso, ou seja, não há um texto na Torá que diga
que o Shema começa quando surgem as estrelas, do jeito que eles estão falando. Então, como eu sei que é quando surgem as estrelas? Eles falaram, há um zecher. E aí eles usam essa expressão que no hebraico de hoje, no hebraico moderno, liskor é o verbo para lembrar. Liskor, ani zocher, eu lembro. Então uma lembrança era na expressão dos sábios uma alusão. Então eles disseram, eu não tenho comprovações disso, mas eu tenho uma alusão a isso. E aí eles nos citam qual é a alusão. A alusão é um trecho do livro de Neemias 4:15, que diz Vachetzi machzikin baramachim ma'alot hashahar ad tzeta kohavim. Assim, demos continuidade ao trabalho, metade dos homens postava lanças durante o dia, até o aparecimento das estrelas. E foi dito, aí ele cita 2 versos adiante, que é Neemias 4:17, que diz Vehayu lano alayla mishmar vehayon melachá. A noite foi para nós a guarda, como o dia, trabalho. Então, estes versos implicam que o dia termina quando surgem as estrelas, e é por isso, dizem os sábios, que eu sei que é quando surgem as estrelas que se faz o Shema vespertino. Então, eles estão colocando os conceitos. Antes de analisar essas fontes, nós temos a Tosefta, essas fontes são da Tosefta. Aí a Guemará quer esclarecer algo que ela considera uma confusão no entendimento que foi apresentado aqui. Espera aí. Então tá, vamos parar um pouquinho, né? Antes de analisar os versos em si, a comprovação textual que foi dada pelos sábios no verso não era o bastante, né? Notem, né? O verso aparentemente deixou claro, né? O primeiro verso falou, né? Nós fizemos um trabalho, metade pegou em lança, até o surgimento das estrelas. Ué, mas não tá bom? Isso aí já não dava para expressar? Então por que eu preciso citar um outro verso colocando a expressão e foi dito, como se eu estivesse completando o meu raciocínio? Qual o conceito que estava sendo adicionado pelo verso extra que já não estava no verso anterior? Então isso é muito importante, porque, veja bem, os rabinos não estão usando os versos bíblicos como prova do argumento. Eles estão usando a maneira que o verso usa a linguagem como prova do entendimento de que surgimento das estrelas significa que aquele dia terminou. Para valer a regra deles, quando os sacerdotes podem comer terumá, quando os Kohanim entram para comer, quando se faz chamar, quando os Kohanim entram para comer terumá, quando é isso, quando surgem as estrelas. Ou seja, quando o dia termina. Eles querem provar que é uma alusão. Então a Guemará está falando, mas o primeiro texto fala Tzeta Kohavim, saída das estrelas. Então, em tese, eu entenderia. Para que precisa do outro verso que fala noite foi para nós, guarda e o dia trabalho? Então a Guemará explica por que o primeiro verso não era suficiente. Porque não é só uma questão de citar verso. Note isso. É a linguística que interessa. Então fala assim, se você disser que a noite começa quando o sol se põe, você ia concluir que os trabalhadores daquele verso, eles chegavam cedo para trabalhar, porque eles estavam fazendo a guarda, não estavam? Enquanto as pessoas trabalhavam. Você chega à noite para fazer isso? Não, você chega antes de anoitecer, porque se você chegar à noite, vamos dizer, você está atrasado, já está anoitecendo onde você estava, não é? A gente contratou você para nos proteger aqui durante a noite, então você tem que chegar de dia ainda, não é? Ou pelo menos no crepúsculo. Então, devido à importância do trabalho deles, que era o quê? Proteger o pessoal que trabalhava na construção do templo. Então, eles iam chegar de dia. E se eles iam chegar de dia, então aquele primeiro verso não ia servir como argumento para demonstrar onde a noite era demarcada. Porque eles iam chegar de dia. Então a Guemará diz, Tashma, venha e aprenda.
O próximo verso, que diz, a noite foi para nós a guarda e o dia trabalho, ele sim, junto com o anterior, estabelece que esse período entre o crepúsculo e o surgimento das estrelas, ele é chamado ainda de dia. Ele não é parte da noite. E isso comprova o que os rabinos, os sábios, disseram, que a noite só pode ser considerada a partir do surgimento das estrelas, e não antes. Então, olha, os rabinos estão lidando com essa questão. Você tem o dia, vai entardecendo, vai entardecendo, vai entardecendo. Você tem esse período chamado crepúsculo. E desse período até o surgimento das estrelas, é meio que indeterminado se é dia ou se é noite esse momento. Então, como nós falamos no começo, eu não posso estabelecer uma legislação com linguagem ambígua. Eu não posso dizer que é mais ou menos de dia, mais ou menos de noite. Não dá. Eu tenho que estabelecer exatamente quando começa, quando termina, para eu dizer se você cumpriu ou se você não cumpriu. Para você saber se você fez ou se você não fez. Eu não posso ficar com essa linguagem mais ou menos. Então, a Guemará diz, Tashma, venha e aprenda como é que se estabelece alguma coisa. O primeiro verso realmente falou de saída das estrelas, mas ele não deixou muito claro quando termina. Mas o outro verso deixou bem claro isso. Né? A noite foi para nós a guarda, como o dia, trabalho. Então isso quer dizer que o período do crepúsculo, quando esses caras chegavam para trabalhar, até o surgimento das estrelas, eles começavam a trabalhar. Mas aquilo era considerado como dia ainda. Só o surgimento das estrelas determinava que era noite de fato. Então, a Guemará, apesar de trazer essa excelente argumentação, ela começa a fazer argumentações, né, que poderiam ser feitas sobre isso. Né? Então a Guemará diz assim, bom, e se você, né, se entrar na sua mente, né, se entrar na sua cabeça, dizer que o tempo do pobre, né, aquele tempo do Baraita, que falou assim, que hora tem que fazer o Shema? Quando o pobre entra para comer o pão com sal. E o tempo do povo comum, aquele outro Baraita que falou, que hora tem que fazer o Shema? Quando o povo comum entra para comer na entrada do Shabat. Então, se você comparar esses dois tempos, e você dizer que eles são exatamente o mesmo tempo, pois os dois casos representam situações que as pessoas não vão enrolar, né? O pobre está com fome, então ele não vai ficar enrolando para poder comer o pão com sal, ele vai comer assim que ele puder. Da mesma maneira, o povo comum, que ia fazer a refeição no Shabat, também não ia ficar enrolando, né? Porque o pessoal já rezou minhá, não sei o que, está com fome, quer comer logo. Então eles não vão ficar enrolando, eles vão comer logo. Então, se você disser que o tempo do pobre e o tempo do Kohen, considerado já purificado para comer terumá, é o mesmo tempo, você ia acabar concluindo que a opinião do sábio seria idêntica à opinião do Rabino Meir. O que cria uma dificuldade, porque no texto que nós lemos, a opinião do Rabino Meir é considerada como uma outra opinião em relação à opinião dos sábios. Né? Então a gente teria que se perguntar, mas se é a mesma opinião, por que o texto traz a opinião como se fosse uma opinião diferente? Então a Guemará diz assim, em vez disso, aprenda que há um tempo distinto para o pobre e um tempo distinto para o Kohen. Então a Guemará apresenta essa como uma das possibilidades. O pobre é o tempo do pobre entrar para comer o pão com sal, e o do Kohen é o tempo do Kohen, que já está purificado, comer terumá. Só que essa conclusão, ela estaria baseada na consideração de que o tempo do pobre e o tempo do povo seria o mesmo, como nós falamos no começo. Só que uma pessoa poderia contra-argumentar isso também. Ela poderia dizer que não, o tempo do pobre e o tempo do Kohen é que é o mesmo, e o tempo do pobre e o tempo do povo é que não é o mesmo. Então veja aí, né? Essa linguagem, ela precisa ser esclarecida. Então o tempo do pobre de comer pão com sal e o tempo do Kohen, depois de purificado, comer terumá, seria o mesmo tempo? Né? E se for isso, então nós temos visões contraditórias aí. Então, de acordo com isso, a opinião do Taná no Baraita seria uma opinião idêntica dos outros Tanaim. E apenas o Rabino Meir seria o indivíduo que estaria discordando deles aqui. Então nós temos que estabelecer exatamente quais são esses tempos. Né? Eles estão discordando no que, afinal? Tá certo? Então,
O tempo do pobre, né? Aquele baraita que falou, que hora que tem que fazer o Shema? No tempo que um pobre entra para comer o pão com sal dele. E o tempo do Kohen, a nossa Mishnah, né? Que hora que tem que fazer o Shema? No tempo que o Kohen entra para comer o terumá. Esses tempos aí, é o mesmo tempo? Esses dois grupos, quer dizer o mesmo momento? Então aí a Guemará, ela mostra uma contradição nessa abordagem, usando um outro baraita com outra opinião sobre o tempo da recitação do Shema vespertino. Então, o outro baraita diz assim, desde quando se começa a recitar o Shema vespertino? Do tempo em que o dia é santificado na entrada do Shabat. Palavras do Rabino Eliezer. Veja, o Rabino Eliezer, aquele mesmo que estabeleceu que o tempo máximo de entrada do Shema é a primeira vigília. Falou isso na nossa Mishnah. Então ele falou que o tempo que ele queria dizer, que era o começo, era o tempo do Shabat ser santificado na entrada do Shabat. Agora, isso daí apresenta um problema. Né? Por quê? Porque quando o Shabat é santificado? De dia ainda. É bem antes. Porque você não faz você não, entendeu? Você começa a fazer o rito do Shabat, ainda você vai rezando ainda no começo. Você não espera chegar à noite para fazer isso. Bom, daí veio o Rabino Yehoshua e trouxe outro baraita. Do tempo que os Kohanim são permitidos de consumir a terumá. Isso é um pouquinho diferente do que o outro falou. O outro falou do tempo que os Kohanim vão comer a terumá deles. Ou seja, o cara sai do mikve, se seca, tal, já pode comer a terumá. Mas ele quis dizer do tempo que são permitidos. Ou seja, quando alguém vai verificar se ele foi mesmo no mikve. E aí autoriza ele e diz, né? Olha, ele está permitido de comer a terumá. Aí veio o Rabino Meir e diz o tempo da recitação do Shema começa antes do Kohanim ter sido purificado, do tempo em que os Kohanim fazem imersão no mikve para que possam consumir a terumá. Isso traz um problema, mostrando aquilo que foi falado antes. Parece que é ele que discorda de todo mundo. Porque quando você diz o tempo de fazer imersão, daí você teria que se perguntar assim, mas qual é o tempo de fazer imersão? O tempo de fazer imersão é ainda de dia. Porque você não pode fazer imersão depois da noite, porque isso já não está mais no mesmo dia. Percebeu? Você tem que fazer imersão antes de escurecer e depois deixar escurecer. Então, em tese, se faz imersão no crepúsculo. E aí, fazendo a imersão no crepúsculo, aí anoitece, e aí você já está elegível para comer a terumá. Em tese, seria isso. Aí veio o Rabino Yehudá, né, e coloca uma objeção que poderia ser a objeção ao Rabino Meir. E aí a pergunta que ele faz é justamente esse raciocínio que eu coloquei. Dizendo, mas como é possível que o tempo da recitação do Shema vespertino corresponda ao tempo da imersão dos Kohanim? Por acaso os Kohanim não fazem imersão durante o dia? Justamente para que o crepúsculo, o surgimento do novo dia, que é o anoitecer, o torne purificados? Como então o tempo disso seria chamado de noite? Para querer estabelecer o horário de Shema como se fosse esse horário. Então veja o que a Guemará está colocando, né? Essas diversas tradições aí, elas precisam ser explicadas, porque elas estão contradizendo o que a outra está falando. Então eu não posso ter um tempo de Shema ambíguo. Por isso que essa discussão ela é válida. Né? Eu preciso... na verdade, o que ela está mostrando? Ela está mostrando que a nossa tradição é feita de diferentes vertentes tradicionais que transmitiram informações com palavreado distinto, com maneira de se expressar distinto. E essas maneiras de se expressar não podem ficar por elas mesmas, como se elas fossem independentes umas das outras. Eu preciso amarrar esses conceitos para extrair deles uma ideia específica e clara sobre cada assunto que eu quero tratar. No nosso caso, o assunto da recitação do Shema. Então vejam, na própria recitação do Shema, eu tenho múltiplas linguagens sobre como eu devo começar, quando que o período termina e até onde o período vai. Isso não foi expresso de um jeito, isso foi expresso de vários modos. E aí eu preciso determinar o que cada uma dessas linguagens quer dizer, para que eu consiga entender, com todas elas, qual é o conceito que está por trás do mandamento, afinal de contas. Enquanto eu não posso determinar isso, eu não sei do que o mandamento está falando. E isso é necessário, nós estamos usando só o Shema como exemplo, isso é necessário para os 613 mandamentos.
Eu preciso reunir todas as tradições sobre isso. Eu preciso saber quais foram as linguagens que foram utilizadas, quais são os conceitos de cada linguagem, e depois eu preciso organizar. O que realmente procede, está falando a mesma coisa, e o que está contradizendo, e por que está contradizendo. Então, a Guimarães começa a tentar solucionar isso através de Baraitot, reunindo os Baraitot que falam desse assunto. Então vem o Rabino Hanina com o Baraita e diz que o tempo da recitação do Shema, segundo a tradição que ele recebeu, é quando o pobre entra para comer o pão com sal. Aí veio o Rabino Achai, e alguns dizem que foi o Rabino Acha, e disse que o tempo para recitar o Shema é o tempo em que a maior parte das pessoas, na tradição que ele recebeu, é o tempo que a maior parte das pessoas se reclina durante as refeições e dias de semana. Aí cabe uma explicação cultural, né? No mundo antigo, o uso que nós temos, a nossa cultura, principalmente a brasileira, fortemente influenciada, principalmente nos modos, à mesa, pelos franceses. Né? Esse negócio de comer com mesa, garfo, colher, tudo isso é coisa de francês. Nas culturas do Oriente Médio, por exemplo, em alguns lugares até hoje, no Iêmen, por exemplo, para quem conhece alguém do Marrocos e do Iêmen, as pessoas não têm costume de comer com garfo nem com colher. Eles comem com a mão. Né? A pessoa, mas não é higiênico. É só lavar a mão, né? Você come com a mão. E eles têm esse costume de comer com a mão. Eles não comem com talher, nada disso. Isso é coisa de francês e coisa que nós aprendemos aqui no Brasil por influência de estrangeiros. Certo? Mas, na verdade, isso não era verdade no Oriente Médio. Então, uma outra coisa que não tinha no Oriente Médio era a mesa. Né? A mesa não era exatamente um costume. Então, havia, na verdade, uma banqueta, como se fosse, mas ela era assim, bem baixinha mesmo, quase da altura do chão. E as pessoas, para comer, elas se reclinavam, elas se deitavam, porque era considerado mais confortável, no mundo antigo, você comer reclinado. Era um sinal também de que você não era um escravo. Né? Os escravos, os pobres dos escravos, eram condenados a comer sentado no chão. E os senhores, ou as pessoas livres, comiam reclinados. Então era um sinal de que você era livre, você comer reclinado. Então tinha como se fosse aquele divã, eu não sei se algum de vocês já viu um divã, né, esse móvel chamado divã, que parece um sofá, mas ele tem uma estrutura para você inclinar as costelas, para não doer. Porque no sofá, em geral, o canto é vivo do braço do sofá e dói as costas, se você encostar as costas ali e ficar muito tempo. Mas o divã não. O divã é feito mesmo, né, a estrutura dele para você encostar e ficar deitado, assim, meio de ladinho. Você não fica totalmente reclinado, como se estivesse numa cama, mas você também não fica como se estivesse numa cadeira. Você fica inclinadinho de lado. Como mais ou menos acontece, se vocês já tiveram essa experiência, ou lembrarem, em hospitais. Né? Em hospitais a pessoa está na maca, está deitada na cama dela, e aí quando a pessoa vem trazer a refeição, ele eleva a maca, né, em um grau e a pessoa fica deitada. Por que o hospital faz isso? Porque essa maneira de comer é mais segura, é mais difícil da pessoa se engasgar e é mais confortável para a pessoa. Algumas pessoas não gostam, por costume mesmo, de comer à mesa, então elas acabam ficando inclinadas de pé. Mas se a pessoa está muito doente, ela não tem força para fazer isso, ela consegue comer reclinada. Então, só para que vocês entendam o peso cultural das coisas, né, o Talmud está falando disso, está falando da época em que as pessoas comiam de maneira reclinada. Tá? Então, as pessoas comiam assim, e esse horário era um horário específico, né, que a pessoa trabalhou, tal, se de repente era um agricultor, acabou o dia, a pessoa quer encostar para relaxar um pouco as costas, porque se você principalmente arar a terra e essas coisas, eu não sei se algum de vocês já carpiu, né, alguns mais velhos podem ter carpido, né, eu carpi coisas com meu pai também, e dói pra caramba as costas da gente quando você carpe, né? É um negócio horrível, porque o correto é você ter instrução, alguém dizer pra você, tem que manter a coluna reta quando você faz isso. Mas quando você tá no meio de gente que não sabe nem, né, por que amanhece, por que anoitece, essas pessoas não vão lembrar que tem uma coluna dorsal, que tem que cuidar da coluna. E é por essa razão que muitas dessas pessoas na velhice fica com as juntas toda travada e não sabe por quê, porque acha que é por causa da idade. E não é porque passou anos e anos com a costela curvada fazendo força.
Então, quando a pessoa chegava em casa com dores nas costas, a pessoa reclinava para poder aliviar a dor e poder comer alguma coisa. Então, uma informação cultural que é importante. A segunda informação que é importante, como eu falei antes, né, o Talmud vai trazendo rabinos e vai mencionando os nomes deles como se eles fossem colegas do mesmo período, mas eles não são, né? Então nós falamos ali do Rabino Hanina. O Rabino Hanina, ele é de 250 da Era Comum, portanto ele é da segunda geração, né? Entre a segunda e a terceira geração dos Amoraim que viveram na terra de Israel. Mas quando a gente fala do Rabino Achai, o Rabino Achai, ou Rav Achai, como ele é chamado, ele já é Savoraim. Ou seja, ele não é, veja, tem o período do Tanaim, Amoraim, e aí tem um período intermediário que é chamado o período do Savoraim, né? E esse é um período, portanto, mais posterior ainda do que o período dos... É difícil precisar a época, mas é depois do 400 da Era Comum. E aí quando você pega o Rabino Acha, por isso que fala, o Rabino Achai falou, alguns dizem que foi o Rabino Acha. O Rabino Acha era um Amorá da quarta geração da terra de Israel. Então veja, são pessoas de épocas diferentes conversando no mesmo texto como se estivessem um do lado do outro, né? Então você tem que manter isso em mente, tá? Então o Rabino Achai falou que o tempo da recitação de Shema é quando o pobre entra para comer o pão com sal. O Achai, e alguns dizem que foi o Acha, porque ouviram tradições diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Falou que o tempo é onde, quando a maior parte das pessoas entra, se reclina para comer, durante os dias da semana normal. E todo esse material que nós vimos até aqui faz parte desse texto, desse Baraita. Então, às vezes tinha um Baraita com várias tradições junto, né? E aí, a Guemará, depois que ela traz todos os Baraitot, ela volta ao tema, né? Então ela diz assim, se você disser que o tempo do pobre e o tempo do Kohen são um e o mesmo tempo, então a opinião do Rabino Hanina, né, essa daí, do pobre comer com pão com sal, é a mesma do Rabino Yehoshua. E aí fica difícil entender. Por quê? Porque o texto não falou que era a mesma. Apresenta as opiniões dele como opiniões diversas. Então nós temos que, na hora que a gente vai... O que o Talmud está colocando, né? Ele está colocando que você tem que colocar lado a lado cada uma das opiniões que foi colocada. Um Baraita diz isso, outro Baraita diz isso. Quem disse o quê e por quê? Então eu preciso, digamos assim, catalogar, por assim dizer, né? E aí ela vai dizer assim, em vez disso nós devemos concluir que o tempo do pobre é distinto e o tempo do Kohen é distinto, porque não parece que nenhuma objeção foi dada a isso. Então a Guemará diz sim, esta é a conclusão. É muito interessante o Talmud fazer esse tipo de coisa, porque, veja, não foi um rabino que nos disse, a Guemará está mostrando, que a conclusão é essa ou a conclusão é aquela, ou as opiniões são distintas. O Talmud está falando que a lógica está ditando isso, né? Se você disser que o tempo do Kohen é um e o tempo do pobre é um, né, a opinião do Rabino Hanina vai ser idêntica do Rabino Yehoshua, mas o texto mostra como diferentes. Então nós temos que concluir, então, para não cair nessa contradição, que o tempo do pobre é diferente do Kohen, porque ninguém se objetou a fazer isso. Aí a Guemará diz, sim, é isso que você tem que concluir mesmo. Olha que interessante isso. Porque então, o que eu tenho aqui, né? Nós temos assim, ó, nós temos 5 sábios mencionados aqui. Rabino Eliezer, Rabino Yehoshua, Rabino Meir e o Rabino Acha, certo? O Rabino Eliezer falou que o tempo do Shema é do tempo em que o dia fica santificado quando começa o Shabat. O Rabino Yehoshua falou que o tempo do Shema é o tempo quando os sacerdotes são elegíveis para comer o terumá. O Rabino Hanina falou que o tempo do Shema é quando a pessoa pobre entra para comer seu pão com sal. O Rabino Acha falou que o tempo do Shema é quando a maioria das pessoas se reclina para jantar. Então, qual é o raciocínio de cada um deles? O raciocínio do Rabino Eliezer é
que a noite começa com o pôr do sol. Então, o versículo que fala o Vashemesh, né, o sol veio, é, digamos, uma referência a pôr do sol. O raciocínio do Rabino Yehoshua, que fala que é quando os sacerdotes são elegíveis, quer dizer que a noite começa com o surgimento das estrelas, que é aí que o sacerdote é elegível. Então, o verso que falou antes, o Vashemesh, quer dizer final do pôr do sol. Então veja, diferente do Rabino Eliezer. Rabino Eliezer entende que é o começo do pôr do sol. O que é começo do pôr do sol? O começo do pôr do sol é quando o sol está se pondo e já começam a aparecer sinais das estrelas, mas bem fraquinho. Então o sol está naquela curva no horizonte. Aquele é o começo do pôr do sol. O que é final do pôr do sol? Quando o sol some do horizonte, mas a luz ainda está brilhando no céu. O sol ainda está claro, digamos assim, lá perto do horizonte, mas não dá mais para ver o sol. Então essa é a diferença para o Rabino Yehoshua entre o Rabino Eliezer. O Rabino Meir, que falou que concorda com o Rabino Yehoshua, mas avança um pouco mais o tempo, porque ele falou assim, quando o sacerdote emerge, para então poder comer a terumá. Ou seja, ele concorda com o Rabino Yehoshua, que é o final do pôr do sol, só que ele fala assim, nesse processo aí, que o Kohen ainda está fazendo o mikve, ele não vai sair todo molhado para ir correndo comer a terumá. Primeiro ele vai se secar, vai um cara dizer que o mikve foi kasher, aí ele vai se vestir, e tudo isso dá o tempo de ele ir lá comer a terumá. Então, alguns minutos depois do tempo anterior. Só que para o Rabino Yehoshua, se ele saísse correndo e fosse comer a terumá, ou se alguém trouxesse um pedacinho da terumá e desse para ele já podia comer, entendeu? E para o Rabino Meir, não, ele tinha que esperar um pouco mais, espera para comer depois. E o Rabino Hanina, que falou que é quando o pobre entra para comer o pão com sal, o que ele quis dizer com isso? Que ele rejeita qualquer tipo de conexão que você faça entre o pôr do sol e a recitação de Shema. Para ele não tem que ver uma coisa com a outra. O tempo de fazer o Shema é o tempo de deitar. E o tempo de deitar não é determinado por pôr do sol, nem falta de pôr do sol, nem estrela, nem nada disso. Ele tem que ser determinado por uma atividade humana normal. Então, qual é a atividade humana normal representada pelo quando te deitares? É quando a pessoa que trabalha normal do campo chega em casa para comer no fim do dia. Essa é a opinião do Rabino Hanina. Percebeu a diferença? Ele não vincula isso a nada da natureza. Ele vincula isso ao ser humano. Uma coisa da cultura humana. E o Rabino Acha, que falou que é quando a maioria das pessoas entram para reclinar, obviamente, você já deve ter percebido, ele concorda com o Hanina. Ou seja, o que determina o horário do Shema não é a natureza. Pôr do sol, estrela, nada da natureza. Isso aqui é uma coisa de ser humano. Então não tem nada a ver com a natureza, tem que ver com a cultura humana. Então, ele diz que é como ele falou, mas ele argumenta que essa determinação tem que ser de acordo popular. Então, não de um indivíduo em específico. Por que eles usam o pobre como exemplo? Porque o pobre não vai, por exemplo, enrolar para comer. Ele passa o dia inteiro sem comer. Então, ele não é um indivíduo que eu vou dizer, ele vai chegar em casa, tomar um banho. Geralmente não. Geralmente ele vai chegar suado, cansado, fedido e já vai comer logo. Porque eu tô com fome, caramba, eu trabalhei o dia inteiro. Então eu vou chegar e vou comer. Depois que eu comer, aí eu vou tomar banho, trocar de roupa, descansar. Como se fosse. Né? Não estou dizendo que eles faziam isso no mundo antigo, provavelmente não. Mas o que eu estou dizendo é, o pobre não vai enrolar para fazer as coisas. Então ele pode ser usado como marcador. Essa era a opinião do Hanina. E a diferença do Acha é que não. Você não pode usar isso como marcador. Você tem que usar uma coisa que seja totalmente popular. Ou seja, tem o pobre que vai comer, mas tem o outro que não vai aguentar. Ele vai falar, não, primeiro eu vou tomar banho, me deixa em paz. Vou tomar banho primeiro, vou me lavar primeiro, vou tirar esse suor primeiro, depois eu como. Então você tem que usar mais ou menos isso. E aí seria o tempo da maior parte das pessoas se reclinar para poder jantar. Então veja, segundo estes rabinos, no caso o Rabino Hanina e o Rabino Acha, o tempo do Shema variará de acordo com a cultura humana. Ou seja, o Shema é vinculado ao ser humano. Se a gente começar a viver numa cultura em que os seres humanos
Veja, eles nem imaginavam que no futuro os seres humanos teriam luz elétrica dentro de casa. Certo? Porque nós não vivemos mais de acordo com o sistema da natureza. Correto? Quando anoitece, para nós não faz diferença nenhuma. A gente aperta o disjuntor e liga a luz. Então, dane-se se está escuro lá fora. Para nós ainda está claro. Certo? Nós não vivemos mais o sistema da natureza. Então, segundo ele, se nós vivemos de acordo, se nós estabelecemos os ritos religiosos de acordo com a cultura humana, então ele é amplamente maleável. Porque ele vai depender de como a maior parte das pessoas leva os seus costumes adiante. Então, no mundo antigo, por que você tinha que comer logo quando estava no crepúsculo? Porque depois você ia ficar no escuro. Entendeu? Ah, mas era só acender uma vela. Ué, mas isso é para quem tinha dinheiro de acender vela. As pessoas eram pobres. Pobres de marré, marré. Pobres de marré, marré quer dizer não ter dinheiro, não tinha lugar para comprar a vela. Se quisesse uma vela, você tinha que fazer a vela. Não é? Então você não tinha como ir numa loja de vela e comprar a vela, nem se você quisesse uma vela. Você teria que se virar para fazer sua própria vela. Ou que se você tem um vizinho talentoso que faz vela e comprar do vizinho. E mesmo assim isso ia custar, porque o vizinho ia estar fazendo isso para quê? Para ter o que comer. Então você tinha que tirar do seu de comer para poder ele ter o que comer. E aí você fica com menos de comer e a vela. Então o que o pobre ia fazer? Ele ia usar o menos possível disso. Não era uma coisa muito atrativa. Né? E aí é que entra a grande questão. Os ritos, de acordo com alguns rabinos, tinham que ser baseados no ciclo da natureza, porque são confiáveis, porque está sempre acontecendo no mesmo horário. E, segundo outros rabinos, os ritos da religião têm que ser baseados nos costumes dos seres humanos. São maleáveis, modificáveis e, assim, portanto, adaptáveis às condições, épocas e lugares que os seres humanos estivessem. Então, existem essas duas possibilidades dentro dessa, digamos, dimensão. Né? Então, por isso que a Guemará traz essas opiniões para que a gente reflita sobre o peso dessas opiniões. E aí, tendo estabelecido, então, né, que o tempo do pobre e o tempo do corne seriam como se fossem equivalentes, né, ou melhor, seriam distintos, né? Então a Guemará procura determinar qual dos dois é mais tardio, então. Porque nós precisamos determinar se o tempo inicial tem essas visões, né, ou de surgimento das estrelas e tal, mas eu preciso determinar quando que acaba, né, a vigília ou até meia-noite. Como é que eu determino qual deles é o mais tardio? Então a Guemará sugere assim, seria razoável concluir que o tempo do pobre é o mais tardio, né? Se você disser que o tempo do pobre é o tempo mais precoce. Seria possível estabelecer um tempo mais precoce do que o que foi estabelecido pelo Rabino Yehoshua, que falou que a noite começa com o pôr do sol. Neste caso, a opinião do Rabino Hanina seria idêntica à opinião do Rabino Eliezer. Em vez disso, a gente não ia ter que concluir que o tempo do pobre é o mais tardio. Por quê? Porque no caso, se você olhar o tempo do pobre e o tempo do Kohen, o pobre, ele termina de trabalhar quando ele não consegue enxergar mais nada. Já o Kohen termina de trabalhar quando termina o serviço ali do templo. E tem chama do templo, tem candelabro no templo, tem tudo. Ele pode estender, né? Mas ele tem o negócio da terumá dele. Então qual é o tempo que seria mais tarde? Então em tese, eles dizem, o tempo do pobre seria o mais tarde. Aí a Guemará diz, então eu teria que concluir isso. E a Guemará fala, tá, essa seria então a conclusão que você teria. Conclua disso então. Então perceba como que a Guemará está trabalhando as ideias, né? Ela de novo está dizendo para nós que nós temos que seguir a lógica. É a lógica que vai ditar qual é a decisão mais adequada. Não é o achar isso ou achar aquilo. Não é o querer isso ou querer aquilo. É lógica. E aí a Guemará prossegue dizendo assim, nós aprendemos que o mestre falou no Baraita que o tempo da recitação do Shema vespertino, de acordo com o Rabino Meir, começaria do tempo da imersão dos Kohanim. Com relação a isso, o Rabino Yehoshua diria, né, não é disse literalmente, mas diria para o Rabino Meir, os sacerdotes não se imergiam durante o dia? Lembra que ele colocou
esse ponto, a Guimarães deixou isso em suspenso, então agora a Guimarães volta a lidar com aquele assunto. Escuta, quando o sacerdote ia fazer a imersão, ele não tinha que fazer durante o dia, porque ele não podia fazer durante a noite isso daí, porque a noite já foi, né? A noite é outro dia. Você se purificou no dia A, então você tem que fazer a imersão nesse mesmo dia A, porque a Torá diz isso, né? Você está impuro, ficará impuro até a tarde. Que tarde? A tarde do mesmo dia, não a tarde do dia seguinte. Então você tem que fazer a imersão nessa mesma tarde, e portanto você tem que fazer a imersão antes da anoitecer, porque na medida que você fez a imersão e aí anoiteceu, concluiu aquele dia. E aí sim você pode lembrar do verso, né? O Vashemesh Vetaher, né? Pôs-se o sol e purificará. Ou seja, purificará o suficiente para você cometer o mal, enfim, você já está com metade da purificação atingida, né? E aí a Guimarães nota o seguinte, o que o Rabino Yehudá poderia responder, né? Na verdade, sim, o que o Rabino Yehudá disse para o Rabino Meir parece correto, parece lógico, né? Como que o Rabino Meir responderia? Então, o Rabino Meir poderia responder, né? E essa resposta estaria conectada a uma disputa que haveria naquela época sobre quando a noite de fato começa, né? Depois do pôr do sol, um período começa, e esse período não é considerado nem dia nem noite. Nós, na nossa língua, chamamos esse período de crepúsculo. Crepúsculo não é dia, e crepúsculo não é noite. Crepúsculo é crepúsculo, é o período intermediário entre o dia e a noite, certo? Então, esse era o problema que os rabinos tinham, num mundo sem relógio, sem nada disso. Então, os Tanaim disputavam, discordavam entre si, para decidir sobre qual era a duração precisa deste período, que eles chamavam de Ben Hashmashot. Por isso tem essa expressão em ivrita aqui, Ben Hashmashot, é o nome do crepúsculo, né? Ben Hashmashot. E o Rabino Yehudá mantinha que o crepúsculo se estende 1 hora depois do pôr do sol. Então a abóbada do sol sumiu no horizonte, então você conta 1 hora. 1 hora seria a primeira vigília da noite, e a primeira vigília da noite é a primeira hora da noite, né? Então para ele o crepúsculo teria que durar 1 hora. Aí veio o Rabino Nehemia e concordou, em princípio, que era passado, tinha que contar alguma coisa depois do sumiço do sol, mas ele discordava sobre os detalhes. O Rabino Yossi mantinha que o crepúsculo era curtíssimo, não era nada disso que o Rabino Yehudá estava falando. Era uma coisa curta, né? Ocorria imediatamente antes do surgimento das estrelas. Porque depois que a abóbada do sol some, o céu já tem uma escuridão suficiente para você enxergar a estrela. Não precisa dar 1 hora depois que o sol some para já sermos capazes de enxergar estrelas. Nós enxergamos estrelas bem antes disso. Então, segundo o Rabino Nehemia, segundo o Rabino Yossi, o crepúsculo era um período curtíssimo, e assim que surgem as estrelas, já podemos marcar o início da noite. Com relação à argumentação do Rabino Meir, o Rabino Yehudá perguntaria que, desde que os sacerdotes fazem a imersão durante o crepúsculo, né? Então ele teria que esperar um tempão até o anoitecer. Claramente, então, a imersão teria que ocorrer durante o dia. Por quê? Porque você não pode fazer uma imersão durante a noite, porque não vale mais para aquele dia. Então você teria que fazer uma imersão durante o dia ainda. Então, mesmo que você fizesse no crepúsculo, você ia fazer, digamos assim, no comecinho do aspas, crepúsculo, ou seja, o sol está se pondo, não anoiteceu nada, está de tardinha, e aí você já vai logo e faz o mikve, né? Esse é o procedimento, digamos assim, padrão. Você não espera anoitecer para fazer o mikve, você faz no crepúsculo. E aí você usa todo esse período, pode fazer bem devagar o seu mikve, e aí quando você sair do mikve já anoiteceu, já deu, né? Aí a Guimarães, portanto, coloca essa questão. Isso claramente demonstra
que os sacerdotes iam no mikve, e portanto qualquer pessoa que for usar o mikve para se purificar segue o mesmo procedimento, eles fazem isso durante o dia ainda, não de noite. Né? Então como que eu vou usar isso para determinar a noite? Muito bem, aí a Guemará responde dizendo que, quer dizer, ela simula como se fosse uma resposta. Né? O Rabino Meir diria para o Rabino Yehudá o seguinte: você acha que eu estou falando da sua definição de crepúsculo? Né? Eu estou falando da definição do Rabino Yosef do crepúsculo. Pois o Rabino Yosef disse: crepúsculo é como um piscar de olhos. A noite começa, o dia termina, e o tempo entre um e outro é tão curto que é impossível quantificar. Então, de acordo com essa opinião, o sacerdote faz a imersão um pouco antes do surgimento das estrelas, quando já é considerado noite, segundo essa visão. Por quê? Porque, de qualquer forma, a gente não tem que determinar o crepúsculo, segundo essa visão do Rabino Yosef, porque é impossível determinar o crepúsculo. Então, como é que você teria a obrigação de determinar o crepúsculo se isso é impossível? Então, isso é bem interessante, porque o que o Talmud está trazendo à tona dentro dessa discussão deles dois é mais um fator de análise de discurso, que é o seguinte: nós podemos estar falando as mesmas palavras, mas nós temos que nos certificar que essas palavras significam a mesma coisa para nós dois. Muitas vezes você está debatendo com uma pessoa ou discutindo alguma ideia, né, e eu nunca quero me referir, quando eu cito esses exemplos, uma briga, né, porque nós temos em língua portuguesa esse costume de associar discussão com briga. Não, discussão não é uma briga. Discutir é comparar um tema com outro tema. Isso que é discutir um tema. Né? Vamos discutir sobre o assunto. Não quer dizer que a gente vai brigar sobre isso. Quer dizer que a gente vai... Né? Mas infelizmente nós temos em língua portuguesa esse jargão, né? As pessoas estavam discutindo, quer dizer para nós, no coloquial, que elas estavam brigando, né? Mas não na tradição. Na tradição, quando as pessoas estão discutindo um tema, ou quando a gente diz vamos discutir o tema, a gente não quer dizer que quer brigar, a gente quer dizer que quer analisar os conceitos, ok? Então, essa Guemará está ensinando que quando você discute um tema, você deve se certificar que as terminologias que vocês dois estão usando, você e a pessoa com quem você discute, elas possuem para vocês o mesmo sentido. Então, por isso que a Guemará está dizendo, você acha, ele responderia, né, o Rabino Meir responderia para o Rabino Yehudá, você acha que eu estou usando a sua definição do crepúsculo? Ou seja, que o crepúsculo dura 1 hora depois do pôr do sol? Não, eu não estou usando a sua definição do crepúsculo. Eu estou usando a definição do crepúsculo do Rabino Yosef. O Rabino Yosef diz que crepúsculo é um momento que é um piscar de olhos e é impossível quantificar. Se o crepúsculo é um momento de piscar de olhos e é impossível quantificar, e o sacerdote faz um mikve no crepúsculo, então, para mim, para todas as finalidades práticas, ele faz o crepúsculo de noite. Eu não quero saber se ele fez no crepúsculo e quer dizer de dia, porque é difícil dizer quando que o crepúsculo é de fato. Porque pisca o olho é de dia e pisca o olho é de noite. Então, não me venha com essa de que ele fazia de dia, ele fazia no crepúsculo. Crepúsculo não é nem dia e nem noite. E quando ele entra no mikve é o crepúsculo, quando ele sai está de noite. Então, para todos os efeitos, está de noite. Então, por que eu não posso dizer que quando ele faz a imersão, eu posso marcar aquilo como noite? Posso, porque o crepúsculo não dá para quantificar. Então, quando nós discutimos qualquer assunto, né, vamos supor que você vai discutir com uma pessoa sobre se Deus existe ou não existe. A primeira coisa que você tem que estabelecer para essa discussão ser frutífera, para vocês dois, é o que quer dizer Deus. Será que Deus, para você, quer dizer a mesma coisa para outra pessoa? E se não, isso deve ficar claro. Olha, mas o que eu estou chamando de Deus não é o que você está chamando de Deus. Vamos deixar isso claro. Então, como é que a gente vai estabelecer a existência de coisas diferentes? Nós podemos até estar usando as mesmas palavras, mas a gente não está falando da mesma coisa. Da mesma forma, qualquer outro conceito, digamos, de dentro da religião ou de fora da religião. Você precisa estabelecer os princípios. Precisamos estar na mesma página. Ou melhor ainda, se você pretende, uma pessoa te convida para discutir uma determinada questão,
antes de mais nada, vamos estabelecer se nós dois entendemos a mesma coisa sobre isso, sobre essa questão. Não é? Nós temos que ter uma mesma página, porque senão as minhas conclusões estarão baseadas no que eu entendo dessa frase, dessa expressão, desse conceito. E as suas vão estar baseadas num entendimento diferente. Portanto, as nossas, aspas, discordâncias não são, na verdade, discordâncias, porque nós não estamos nem falando a mesma coisa, embora usemos as mesmas palavras. Percebeu? Então a Guimarães está trazendo essa questão à tona. A questão de que às vezes você está discutindo e parece que está falando a mesma coisa e não está. Muito bem. Então, essa visão desse trecho do tratado é justamente o ponto que nós queríamos estabelecer dessa página específica da Guimarães sobre como que você aprende a fazer o debate talmúdico. O debate talmúdico não é só uma questão de a opinião de um diz isso, a opinião do outro diz isso, a opinião do terceiro diz isso, a opinião do quarto diz isso. Não é uma discussão sobre qual opinião vale mais. Esse tipo de discussão, na verdade, não tem valor nenhum, esse tipo de discussão. Não sei se você percebe isso com clareza, né? É como a gente costuma mencionar que a realidade é o barômetro da verdade. O que isso quer dizer, afinal? Isso quer dizer que não importa o que eu acho, importa o que eu sei. O que eu acho é aberto, pode ser contradito, pode ser contraposto. Eu não tenho que proteger o que eu acho e nenhuma outra pessoa tem que proteger o que ela acha. O que nós temos que fazer é estabelecer o que a gente sabe de fato, para a partir disso trabalharmos a questão. Da mesma forma, o Talmud começa a sua discussão da Mishnah não comparando a opinião de um e dizendo que vale mais porque aquele rabino era melhor que o outro, porque ele tinha mais pedigree que o outro. Não, eu quero entender quais são os conceitos que melhor correspondem às tradições que foram passadas. Eu preciso determinar isso. O que cada um disse significa o quê? O que cada um disse representa qual concepção? É isto o que me interessa. Então, a análise do discurso no Talmud nos ensina a respeito da nossa capacidade de conversar e de dialogar e de trocar ideias e de trocar informações com maior qualidade. Nós aprendemos desse DAF da Guimarães como que você pode se perder numa argumentação simplesmente porque você não cogitou a possibilidade de que a outra pessoa com quem você discute está com uma outra concepção na cabeça. E você nem pensou isso, porque o ego, né, o Yetzer Hara, nos faz enxergar o mundo e medir o mundo com a régua do nosso umbigo. A gente não para pensar que a outra pessoa pode não ter a concepção que você está falando. É por isso que ela não entende o que você fala. Não é porque ela não quer, nem porque ela é burra, nem porque nada disso. É que vocês não estão falando a mesma coisa. Mesmo que a pessoa esteja equivocada, ela não saberá disso, a menos que você demonstre por que você tem tal visão e por que tal concepção, no seu entendimento, quer dizer A, B ou C. Para que a pessoa perceba, comparando com o próprio, tá. Então, o que eu estava chamando de A, na verdade é C. Isso, a gente está falando a mesma coisa, mas você está com entendimentos diferentes. Então, por exemplo, é como a gente discute sobre realidade, sobre conhecimento. Né? Nós discutimos isso com as pessoas, mas, em geral, não há nas pessoas um critério muito claro sobre o que é realidade, o que é verdade. Né? As pessoas têm diversas teorias, elas não são introduzidas, às vezes lhes são tolhidos os acessos ao conhecimento, e aí a pessoa não sabe determinar, né? Não sabe determinar como que eu sei que uma coisa é verdade mesmo.
E aí, por nunca ter pensado nisso, quando a gente vai dar esse salto para discutir sobre a realidade, sobre a existência das coisas, a pessoa não está munida das reflexões necessárias. E aí, esta pessoa reagirá discordando de determinada afirmação, não porque ela quisesse, mas porque como ela não tem a ferramenta cognitiva, ela não entendeu o que você está falando, ela está com outro entendimento na cabeça. E aí cabe a quem se instruiu melhor ter esta visão, podemos assim chamar, esta compaixão com o semelhante, né? E considerar, talvez ele não esteja entendendo o que eu estou falando. E aí a minha obrigação agora, já que percebi isso, prover para essa pessoa o entendimento que eu suponho que está faltando, ou mesmo verificar o entendimento dela. Tipo, perguntar para ela, o que você está entendendo por real? Né? De repente a pessoa pode te revelar. Ela pode dizer, não, real é o que eu enxergo. Ótimo, ela já mostrou um equívoco. Ah, então é esse o problema. É que assim, realidade não é determinada só pelo que a gente enxerga. Né? Por exemplo, ar existe, mas você não enxerga. Né? Bactéria, vírus existem, mas você não enxerga. Mas isso também não significa que coisas fantasiosas existem. Né? Por exemplo, você não enxerga duendes, mas isso não quer dizer que duende existe. Qual é a diferença do duende para uma bactéria? É que a bactéria realmente eu também não enxergo, igual o duende. Mas a bactéria eu detecto através de algum tipo de ferramenta. Já o duende não tem jeito. Então essa é a diferença que eu faço entre uma coisa que eu não enxergo, mas sei que existe, para uma coisa que eu não enxergo e sei que não existe. Então, se a pessoa não fez essa reflexão nunca na vida, isso é extremamente comum, né? A pessoa não vai estar na mesma página que você. E aí ela, claro que ela não vai entender o que você fala. Não é por maldade, é que a pessoa não tem a ferramenta cognitiva para fazer isso. Não é? Então, quando a Guimarães nos ensina que as traduções que vieram em linguagens diferentes, ela está nos mostrando que nós devemos, ao receber um tipo de informação qualquer, prestar atenção na maneira como essa informação foi passada. Na forma, na linguagem. Por exemplo, nós postamos recentemente na nossa página do Facebook um texto que analisa o Nehushtan. Né? E aí, por que o texto dá um estudo? Porque ele está prestando atenção nos termos que foram usados. Mais do que a mensagem geral. Né? Porque se você for considerar só o pshat, só o que foi falado, você fica sem dúvida nenhuma. Né? Por exemplo, o texto diz que o povo achou ruim, e aí o Hashem foi lá, perdeu a paciência, mandou umas cobras de fogo voadora, mordeu o povo, e aí o povo falou, por favor, manda parar essas cobras de fogo voadora, e aí o Moisés faz uma cobra, um símbolo, né? De uma cobra de cobre com a asa, e aí quem olhasse era curado. E aí você não fica com dúvida, você fala, tá, entendi, tinha umas cobras voadoras de fogo, aí ele mandou fazer aquele símbolo, e aí parou. Beleza, até aí. Só que aí, quando você continua a leitura, você vai lá no resto da Bíblia, vai lá no Sefer Melachim, vai um rei de Israel, destrói a cobra que o Moisés tinha feito, porque o povo estava prestando culto para a cobra. Aí você fala, mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Não dá para guardar a cobra? Afinal, foi a cobra de Moisés, né? E se o povo estava prestando culto para a cobra, o que isso justifica destruir a cobra? Né? Seria como, por exemplo, você vê o povo prestando culto para um outro objeto religioso, vamos supor, o cajado do Moisés, ou vamos supor, uma mezuzá, ou vamos supor, a Torá, né? Aí você vai tocar fogo na Torá, porque o povo está prestando culto para o negócio. Não é muito melhor você falar, gente, não é para fazer isso, né? Quer dizer, você vai destruir o negócio. E claro, né? Isso sem passar pela questão da argumentação mágica, de cobra de fogo voadora. Mas a partir do momento em que você olha uma cena dessa e você fica só nas palavras, você não faz perguntas, você fica sem dúvidas, você fica sem a investigação. É para a pessoa curiosa, para a pessoa sagaz no raciocínio, que começa a analisar a história por outros ângulos. Né? Falar, tá, o povo achou ruim. Daí veio cobras voadoras de fogo picar. Por que cobra voadora de fogo pica?
se ela é uma cobra voadora e de fogo, tem tanta coisa para fazer, além de picar igual cobra normal. E aí o Hashem fala, tá, para resolver esse problema, faz um símbolo de cobra. Ué, mas não era muito melhor, já que foi ele mesmo que mandou a cobra, dizer, cobras, voltem. Era muito mais fácil do que todo esse trabalho de pegar a cobra, fundir, moldar, ó, a mão de obra. E o povo esperando. É implausível. Veja, a pessoa está morrendo agora. Ah, tá, espera um pouquinho que eu vou pegar um pouco de cobre ali, vou fundir, e aí eu vou modelar. Mas já chegou a Moisés, ainda não, tem que secar. Está quente ainda esse negócio. E eu vou colocar ele num poste, e aí você vai olhar, e aí, você... quer dizer, só nesse processo já morreu um monte de gente. Entendeu? E a questão da cura mágica, obviamente. Quer dizer, a pessoa foi curada só de olhar para o negócio, mas o que isso tem a ver com o quê? Não é? Quer dizer, quem falou... Então, obviamente o texto está dando sinais para um leitor atento de que as palavras não significam exatamente o que está indicando. Não é? A pessoa crítica, a pessoa atenta e fala, peraí, esse texto está me apontando para alguma outra coisa. Tem alguma coisa acontecendo aqui. É um texto destoante do restante da narrativa. Né? Quer dizer, é um texto isolado. Tem vários textos desses na Torá, você tem que começar a reunir eles, comparar, falar assim, esses textos de povo reclamando, eles são todos parecidos. Né? E esse texto, em particular, tem características etiológicas, daí tem todo aquele estudo que nós fizemos lá para explicar. Mas o que é interessante nisso? É interessante exatamente isso que o Talmud está mostrando. Análise do discurso, análise da narrativa que veio até nós. Nós recebemos uma narrativa. Ela não veio desempacotada, ela veio nesse código. Cabe a nós decifrar o código. Veja, o Talmud poderia não ter dúvida nenhuma. O Talmud poderia chegar naquela Mishnah, que hora que fazer o chamar? A hora que o sacerdote entra para comer o terumá. Beleza, próxima Mishnah. Certo? Não vou fazer pergunta. Mas o Talmud quer saber o que ele quer dizer com... Primeira coisa, o que ele quer dizer com... A que hora que eu tenho que fazer o chamar? Quem falou que eu tenho que fazer o chamar? Em segundo lugar, o que ele quer dizer com... a hora que o Kohen entra para comer o terumá? Que hora é essa, afinal? Certo? E aí a Guemará começa com... Não, mas espera aí, tem outro baraita que fala diferente. Ele fala, quando o pobre entra para comer o pão com sal. Isso é o mesmo horário que ele está falando? Tá, mas tem outro baraita que fala outra coisa. Fala quando a pessoa comum, dia de semana, reclina para jantar. Tá, mas tem outro baraita que fala outra coisa. Ele fala, não é quando o Kohen entra para comer terumá, é quando o Kohen é permitido de comer terumá. Qual é a diferença desse para o resto? Percebeu? A tradição judaica clássica é uma tradição fortemente linguística, fortemente tradicional. Todo o conteúdo da tradição foi passado desse exato mesmo modo. Mesmo quando ele é posto por escrito, ele mantém a sua característica didática tradicional. Ele mantém a sua análise linguística, ele mantém a necessidade de que você consiga trabalhar os textos em cima da narrativa. E a Guemará está ensinando o seu leitor em potencial, que na verdade não é um leitor, mas um estudioso, né, a raciocinar em cima da argumentação. Ela mostrou que argumentos devem ser aceitos por causa da lógica deles, não porque citou verso bíblico. Então ela está, na verdade, meio que até fazendo um protesto, por assim dizer, né, contra aqueles que queriam provar coisas dizendo, está escrito em tal lugar, está escrito em tal lugar falou isso. Né, como a Guemará falou, tá, como que a gente sabe que que a noite começa quando surgem as estrelas? Porque tem um versículo que fala, né, o Vashemesh Vetaher. Tá, mas como é que você sabe que isso quer dizer isso mesmo? Por quê? Porque os textos bíblicos são ambíguos. Né? Pode querer dizer uma coisa, mas pode querer dizer outra. Então, como é que você sabe de fato? Né? Você sabe porque você tem uma tradição sobre isso. Olha que interessante. Né? Como no exemplo da aula passada, que eu falei sobre a palavra Halev, gordura, e a palavra Halav, leite. Então, qual é a resposta para a pergunta? Como que eu sei que num texto é Halev e no outro texto é Halav? A resposta é, pela tradição que acompanhou o livro. É a única maneira de saber, porque escrever é igual, é a mesma coisa. Então, como que eu sei que tradicionalmente se lê Halav e não Helev? Porque o povo todo que recebeu essa tradição, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tio-avós, enfim, todo mundo aí, como é que você lê?
Halav, e você, Halav, e você, Halav, vai estar Halav esse negócio, né? Isso dificulta o meu texto? Até dificulta. Por quê? Porque às vezes é meio contraproducente falar, não, mas se tivesse Helev seria muito melhor, para seria mais fácil de entender. Mas o que a tradição diz que é? Ela diz que é Halav. Então o papel da tradição não é facilitar nada, é entregar do jeito que foi passado, certo? Se houve uma mudança, houve há tanto tempo que a gente não lembra mais. Então não é isso que se discute. Né? Isso é mais para o campo da história, da arqueologia, para desvendar esses mistérios para nós. O que nós precisamos determinar, sobretudo, é como a tradição está agora. Então veja que o trabalho do Rabino Yehuda Hanassi, o trabalho por ele iniciado, é claro, e do qual ele convidou os sábios a darem continuidade, os Amoraim, os Savoraim, e depois os Geonim e tal, os Acharonim, depois os Rishonim, os Acharonim, depois os Geonim. Todo esse trabalho aí é um trabalho de determinar qual é a nossa tradição. E a descoberta e a evidência de que toda essa tradição, que a gente chama de tradição judaica, na verdade é um grande banco de dados com inúmeras informações, passada em diversos idiomas, com diversas expressões linguísticas, e que o nosso trabalho enquanto estudiosos é decodificar esse material, determinar quem disse o quê, por que disse, o que quis dizer quando disse. Esse é o trabalho do Talmud. O Talmud é um processo de análise linguística, textual, e nós, através disso, nós vimos rabinos de gerações distintas, colocados no mesmo texto, como se estivessem um do lado do outro, sentados na mesma mesa talmúdica, debatendo. Então, como nós falamos, é o primeiro hiperlink da história da humanidade. Pelo menos eu nunca ouvi falar de nenhuma outra grande tradição da humanidade, que tem textos antigos e excelentes também, mas que tenham textos montados em hiperlink, como o Talmud. O Talmud, até onde vai o meu conhecimento, é o único texto com hiperlink, onde uma pessoa que viveu 300 anos lá na frente está discutindo com uma pessoa que viveu 400 anos lá atrás, e como se estivessem falando um do lado do outro. Né? Isso é uma coisa inacreditável, muito interessante, e isso conclui o lado B, né, da nossa página talmúdica e, portanto, a nossa aula. Né? E nós tivemos essa pequena experiência com o slide que eu queria me certificar que seria possível utilizá-lo para facilitar o nosso estudo. É claro que cada um de vocês pode acessar o Sefaria, pode acessar também o nosso texto do Steintal, que foi compartilhado no nosso grupo, mas eu acho que um slide, digamos assim, meio que facilita esse nosso trabalho de, enfim, deixar os temas, digamos assim, um pouco mais claros, explicadinhos, com as terminologias. Quem quiser depois eu posso enviar esse slide que eu fiz, que é, portanto, da primeira Mishnah até essa página 2b. Eu prepararei outros slides, caso o software não quebre nas próximas oportunidades, para, digamos assim, mastigar, entregar um pouco mais aclarado os temas, e também para dar para anotar opiniões e tal, essas coisas todas. Ok? Nós tivemos hoje uma aula bastante silenciosa, sem perguntas, sem interrupções. Eu não sei se é bom ou ruim, mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, conseguido seguir os raciocínios dados até aqui. Nós estamos caminhando vagarosamente, né? Muitos temas diversos virão, nós estamos dando os primeiros passos, mas eu agradeço a presença de todos, agradeço a participação de cada um, e nós concluímos então o nosso estudo da página 2b por aqui. Lembrando que nossa próxima aula vai ser sobre o Sefer Reason Above All. E lembrando que no domingo nós temos nosso estudo do Ivrit, às 10. No mais, ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Lehitraot. Até a próxima. B'ezrat Hashem.